filho foi cortado, ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira ao nosso lado Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar a sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor a todos os irmãos que se encontram em casa. Estamos aqui para celebrar e adorar o nome do Senhor. Neste momento vou estar orando, agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu, o fôlego de vida, e não nos deixou faltar nada. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, glorificado é o Teu nome. Santo, santo é o Senhor. Graças te damos, ó Pai, por estarmos, Senhor Deus, vivos, Senhor Deus, por termos o fôlego de vida, por saber que o Senhor está conosco em todos os momentos, ó Pai. Graças te damos, Senhor Deus, porque só o Senhor é digno e merecedor de toda honra, todo louvor e toda adoração. Pai, estamos aqui nesta noite somente para sermos instrumento nas Tuas mãos. Sermos usados por Ti, ó Pai. Espírito Santo, habita em nós. Venha falar aos nossos corações e aos corações dos nossos irmãos nesta noite, através do louvor e através da Tua palavra, Senhor Deus. É que eu te oro e que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Bem sabemos também que estamos passando por momentos muito difíceis. Um momento de provação. Mas bem sabemos também que quando nós somos provados, a nossa fé cresce. A nossa fé cresce. E no momento que nós estamos sendo provados, é para ser aprovado pelo Senhor. Porque o Senhor está conosco nesta luta também. Ele tem visto a nossa luta. E rompendo em fé, nós vamos conseguir vencer tudo aquilo que está à nossa frente com o Senhor Jesus na nossa vida. Amém? Rompendo em fé, avançamos.
me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover um sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Cada vez que a minha fé É provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover um sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquilo que se espera. O que você tem esperado de Deus? O que você tem pedido ao Senhor? Confia nele, querido. Confia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Confia e tenha fé, e Ele vai conceder o desejo do teu coração. E em adoração ao Senhor,
você vai glorificar cantando o hino da vitória. Como o rei Davi, que tocava a sua harpa e tocava o coração de Deus. Nós vamos declarar isso nessa noite, querido. Glória a Deus. Nós vamos dizer em adoração: eu me rendo a Ti. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Senhor. Aleluia. Aleluia. Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero Te louvar. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Digna és de louvor, majestade santa. Meu prazer é Te dizer: Te amo, ó Senhor. Em adoração Eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. ó Tu és Senhor. como um rio, Rios de águas de vivas, águas vivas, flui dentro de mim. dentro de mim. És manancial, ó Senhor. As vidas, como o rei Davi, quero Te louvar. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Majestade santa, meu prazer é Te dizer: Te amo, ó Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, querido. A Bíblia fala que tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Oh Jesus, Tu és o Senhor e nós Te adoramos por isso. Aleluia. Nós vamos fazer algo aqui, querido, que não foi nada combinado com os instrumentistas. Mas a Bíblia fala que quando Davi, ele tocava a harpa dele, ele alegrava o coração de Deus. E eu vou pedir aqui pro teclado, a bateria e o baixo estarem aqui louvando ao Senhor. Só os instrumentos com essa letra dessa música, para poder tocar o coração de Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir na tua vida, querido. Oh Senhor, nós queremos Te adorar em adoração, em adoração, em adoração, em adoração. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós declaramos que só Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Os instrumentos louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor.
digno de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, te amo, ó Senhor, te amo, ó Senhor. Nós te amamos, nós te amamos, Como perfume suave. nós te amamos, Jesus. Receba a nossa gratidão. Tu és o nosso bem Digno, maior. digno, digno, Senhor. Oh, Digno de adoração, aleluia. somente tu és, Senhor. O meu prazer é estar em ti, Senhor. Santo, santo. Senhor. Grande, grande és você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queremos chamar aqui o nosso pastor Gilson. Amém. Graça e paz a todos, irmãos, que Deus possa continuar abençoando as vossas vidas, rica e abundantemente na presença dEle mesmo. Estaremos dando continuidade ao nosso estudo das quartas-feiras e hoje nós estaremos falando sobre: será que as pessoas têm anjos da guarda individuais? Estaremos tratando isso aqui à luz da Bíblia Sagrada e, consequentemente, estaremos lendo aqui alguns textos, tá bom? Peço a todos que abram, por favor, as vossas Bíblias no livro dos Salmos 91, versos 1. Também vamos ler versos 11 e 12. Livro dos Salmos 91, versos 1, 11 e 12. Diz assim a palavra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pai, mais uma vez, obrigado, Deus. Obrigado, porque estamos tratando aqui de um assunto relevante, que é a tua palavra. Ó Deus, assunto eterno, Senhor, que com certeza tem influenciado as nossas vidas, Pai, ao longo das gerações. Que o Senhor possa mais uma vez, Deus, nesta noite, nos abençoar, Senhor, como o Senhor tem feito das outras vezes, para que nós possamos, ó Deus, como igreja, expor a tua palavra, para que vidas venham ter conhecimento, porque o conhecimento, Pai, ele liberta acerca de ti, ó Deus, consequentemente acerca da tua palavra. Sê conosco, com todos aqueles que nos ouvem, nos assistem, que a tua graça e a tua paz, elas possam alcançá-los, Pai, também nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome bendito de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, nós falamos na semana passada sobre aquela questão de Gênesis capítulo 6, onde ali discorremos sobre a questão dos filhos de Deus. E nós ali trabalhamos com a seguinte linha, de que os filhos de Deus ali, eles não são anjos, como outra linha ela afirma. Nós trabalhamos ali que Gênesis capítulo 4, até versículo 25, trata da linhagem ímpia de Caim. E consequentemente, a partir do capítulo 4, versículo 26, adentrando ali ao capítulo 5 do livro dos Gênesis, trata da linhagem piedosa de Sete. Então, nós tratamos sobre esse assunto na semana passada. Hoje,
nós estaremos dando continuidade a esse estudo sobre angelologia, que é um tratado acerca dos anjos. Então, durante muito tempo eu ouvi isso e ainda ouço nos dias atuais as pessoas falarem muito sobre essa questão de anjos da guarda. Muitas pessoas, elas acreditam, elas afirmam, mesmo sem ter uma base sólida para isso, mas elas creem que todos nós temos um anjo da guarda, ou seja, aquele que nos acompanha, tá? E que ele é o nosso anjo da guarda individualmente. Mas será que as escrituras, elas caminham nesse sentido? Será que eu tenho base bíblica para poder tratar desse assunto? Então, eu tenho certeza que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, as escrituras, elas nos dizem claramente que Deus envia anjos para nos proteger. O texto mesmo que nós lemos aqui, Salmo 91, versos 11 e 12, vai dizer o seguinte: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Algumas traduções falam assim. O próprio Satanás, o inimigo de nossas almas, ele citou essas palavras quando ele tentou a Jesus Cristo. Então quero, por favor, que você abra a sua Bíblia aí no livro, ou melhor, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 6, que é o texto que trata desse assunto, aqui da tentação de Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 6, diz assim, olha, Satanás falando para Jesus, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Aí no 7, Jesus fala assim: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando o inimigo de nossas almas, ele cita essa palavra aqui, ele a está extraindo diretamente do Salmo 91. Então, ele até tem, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente entende isso, que ele tem essa informação acerca daquilo que está escrito. Lucas agora, capítulo 4. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 10. Também vai caminhar nesse sentido, falando da tentação de Jesus, sob a ótica agora de outro escritor, doutor Lucas. Capítulo 4, versículo 10, Evangelho segundo escreveu Lucas, vai dizer assim: porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, olha o 11, e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Aí mais uma vez, o Senhor Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, observe aqui, irmãos, no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Lucas, no versículos 9 e 10, está mais claro ainda de como que Satanás ele se utiliza da própria Bíblia para tentar ali por Jesus. Ele diz assim, a palavra do Senhor diz, no caso, registrando aquilo que o inimigo de nossas almas falou, diz assim o texto: porque está escrito, olha, o inimigo de nossas almas, Satanás falou, porque está escrito. Ele cita aqui a Bíblia: mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem. Por que eu estou lendo esses textos aqui? Porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada, é uma verdade, que inclusive foi até citada pelo próprio Satanás aqui, uma verdade que o Senhor dispensa anjos, tá? Para que guardem os seus filhos. Quem? Guardem quem? Aqueles que estão debaixo das asas do Altíssimo. Aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus e estão sob
a proteção de Deus. Mas será que nós temos anjo da guarda individual? Algumas pessoas se utilizam de textos da própria Bíblia Sagrada também para talvez tentarem explicar que sim. Então, fundamento para essa ideia, segundo a visão de algumas pessoas, encontra-se no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 18, versículo 10. Vamos para lá? Mateus é onde algumas pessoas tentam fundamentar que nós temos anjos da guarda individualmente. Cada um de nós temos anjo da guarda. Então a gente vai trabalhar essa questão aqui. Mateus capítulo 18, versículo 10. Olha o que diz a palavra: vede, não desprezeis algum destes pequenininhos, algumas traduções, pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então, qual é o contexto aqui? O contexto de todo esse capítulo 18, o Senhor Jesus estava ensinando ali os seus discípulos acerca da humildade, acerca de nós sermos humildes na presença dele. Para isso ele toma uma criança literalmente, e aquela criança, ela é colocada ali para que ele pudesse ilustrar o cuidado que ele tem com os seus filhos. Então, irmãos, na época aqui de Jesus, os judeus, eles acreditavam mesmo, tá? A gente tem esses relatos aí históricos, que os judeus, eles acreditavam em uma angelologia, tá? Esse tratado, esse estudo aí sobre anjos, muito assim desenvolvida. Para vocês terem uma ideia, para os judeus, principalmente naquela época, dentro daquele contexto ali do século I, cada país tinha o seu anjo. Cada uma das forças naturais, como a chuva, o vento, o raio, o trovão, também tinha o seu anjo. Eles chegavam ao ponto até mesmo de afirmar que cada fibra de pasto dos animais, cada fibra daquela também tinha o seu anjo da guarda. Ou seja, eles chegavam a esse extremo. Por quê? Porque muitos judeus, e principalmente a época de Jesus, eram muito supersticiosos. Isso era uma realidade existente nessa época aqui. De maneira que, quando eu falo isso para você, eu também preciso dizer que eles acreditavam, tá? Os judeus, eles acreditavam que cada menino, cada criança tinha o seu anjo da guarda. Ora, se eles acreditavam que cada país tinha o seu anjo da guarda, se eles acreditavam que raios, trovões também tinham o seu anjo, então não é de assustar que eles também acreditassem que cada criança ou que cada menino tivessem também o seu anjo da guarda. Isso o que eles acreditavam, popularmente falando. O fato de eles terem uma cultura onde as pessoas acreditavam nisso, não significa dizer que isso é verdade. Para vocês terem uma ideia, eu fui a uma cidade de Minas Gerais, e chegando lá, eu vi assim algumas figuras de ETs, esses que a gente vê aí nos jornais, nas revistas, né? Nos noticiários. Eu vi algumas figuras ali de ETs. Então, eu perguntei para o rapaz assim, que estava me conduzindo naquela cidade: as pessoas aqui realmente acreditam que ETs, eles existem? Ele disse assim para mim: olha, elas acreditam sim. Inclusive algumas pessoas aqui, elas dizem veementemente que elas já viram ET. Só que quando você chega na casa da pessoa, né, e você pergunta assim: mas quem é a pessoa que viu ET? Ah, a senhora fulana de tal. Quando a gente chega na casa da senhora fulana de tal e pergunta para ela: senhora fulana de tal, tudo bem?
me disseram que a senhora já viu ET. Aí ela disse assim, olha, eu nunca vi não, mas a minha conhecida fulana de tal, ela já viu sim, e ela pode até atestar isso. Quando você vai na casa de fulana de tal, aí ela diz a mesma coisa, olha, eu particularmente nunca vi, mas eu conheço uma pessoa que já viu. Ou seja, todo mundo viu, só que no final ninguém viu, foi nada. Por quê? É um adágio popular. Aquilo dali é uma cultura que se instaurou naquela cidade, onde as pessoas acreditam aquilo, mesmo sem terem visto, mas elas acreditam. Então, quando você vai fazer uma pesquisa mais minuciosa, quando você vai fazer uma investigação, vai conversar com as pessoas, elas dizem que elas próprias não viram, mas que outras pessoas viram, e elas acabam acreditando nisso. Então, no século I ali, além de todas as superstições que os judeus tinham, eles também acreditavam, não que tivessem alguma base bíblica para isso, mas eles acreditavam que cada menino tinha o seu anjo. Agora, quando eu olho para esse texto aqui, de Mateus capítulo 18, especificamente no versículo 10, eu entendo que o contexto, todo o contexto desse capítulo 18, ele indica que Jesus usou aquela criança, irmãos, de forma figurada, para ensinar uma lição para os seus discípulos. Que lição era essa? Uma lição geral sobre humildade. Eles precisavam aprender. E Jesus ali, ele traz uma criança, ele apresenta aquela criança, para que através daquela criança, daquilo que Jesus estava falando, eles também pudessem aprender. Então, parece, quando eu olho para esse texto sagrado, tá? Eu estou falando isso porque tem pessoas que usam esse texto para defender anjos individuais, mas parece que o melhor significado para a palavra pequeninos aqui é entender essa palavra pequeninos como um modo figurado para todo o povo de Deus, como o povo de Deus como um todo, como queiram. Por quê? Porque na verdade, essa não é a única vez que Jesus, ou que a Bíblia Sagrada, se utiliza dessa palavra pequeninos para falar do seu povo, independente da idade, ou seja, para falar do seu povo como um todo. Então, quando a Bíblia Sagrada, ela fala de pequeninos, ela está se referindo o quê? Aos seguidores de Cristo na Bíblia. E o próprio Senhor Jesus, ele utilizou essa palavra em outras ocasiões também, além do capítulo 18, versículo 10, do Evangelho segundo escreveu Mateus. O Senhor Jesus também utilizou essa palavra em outros contextos para se referir ao povo de Deus como um todo. Se não, vejamos, abra por favor a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Mateus, aqui no mesmo Evangelho, só que voltando um pouco, capítulo 10, versículo 42, pegue aí a sua Bíblia, faça sua anotação. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 42, olha que aprendizado para nós aqui. O subtítulo é os 12 e a sua missão. Jesus aqui estava dando a missão para os seus apóstolos, tá? Aqueles mais próximos dele ali. Depois desses apóstolos, ele também teve muitos discípulos, como até hoje a gente pode perceber, ver e compreender. Então, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 42, diz assim, palavras do Senhor Jesus: e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, de quem que ele estava falando ali? Ele não estava falando de criança, ele não estava falando de meninos, mas ele estava falando daqueles no qual ele
estava enviando. Ele estava falando de homens adultos. Ele estava falando de homens que estavam saindo para cumprir uma missão que ele mesmo, o Senhor Jesus, havia dado. Então, esse contexto que vai indicar que pequenos, em algumas traduções, vai estar falando do povo de Deus, daqueles que fazem a sua obra. Vamos para Marcos. É importante nós lermos esse contexto, tá? Onde essa palavra pequenos ou pequeninos, ela é usada para a gente entender que no contexto geral da Bíblia, quando fala dos pequeninos, está falando do povo que segue a Cristo e não necessariamente de crianças. Então vamos a Marcos, capítulo 9, versículo 42. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 42. Aqui está tratando dois escândalos. Olha só o que diz a palavra. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhes pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançada no mar. Então, olha só, o Senhor Jesus aqui mais uma vez, ele está dizendo o quê? Quando ele se refere aqui a pequeninos, que podiam ser escandalizados, qualquer que escandalizar um desses pequeninos, ou seja, qualquer que servir de tropeço para eles. Então, pequeninos aqui, também nesse contexto de Marcos, não está falando de crianças, está falando daqueles que servem, daqueles que temem, daqueles que buscam o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos a mais um texto. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, verso 2. Também está falando dos escândalos, só agora sob a ótica de um outro escritor. Olha o que diz. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 2. Vamos ler do 1 primeiro, 1 e 2. Olha, acerca dos escândalos, mais uma vez. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Então, pequenos aqui também nesse contexto, não está falando de crianças, está falando daqueles que servem, que buscam, que adoram o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, dessa forma, o que Jesus está dizendo ali no capítulo 18, versículo 10 do Evangelho segundo escreveu Mateus, é que através de seus anjos, Deus guarda os crentes de um modo geral. Aquela criança estava ali apenas para ilustrar o caráter humilde que ela representava, que os discípulos deveriam ser daquela forma, como uma criança. Mas quando fala dos anjos, quando fala ali dos anjos que assistem diretamente diante de Deus, obviamente que dentro do contexto bíblico está dizendo que através de seus anjos, ou seja, dos anjos do Senhor, Deus, ele guarda o crente, tá? Então, não existe, biblicamente falando, nesse primeiro momento aqui, essa questão de anjos da guarda individual. Eu tenho um anjo da guarda individual para mim, o meu irmão tem um outro anjo da guarda individual para ele. Não. Até aqui nós vemos, pelos textos e dentro de seus contextos, que as coisas não funcionam dessa maneira. Então, olha o que diz Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Vamos lá? Abra aí sua Bíblia. Aproveitar para a gente abrir as nossas Bíblias, para a gente se familiarizar aqui com o texto. Carta aos Hebreus, capítulo 1, texto muito conhecido, versículo 14. Olha o que diz acerca dos anjos: não são porventura todos eles espíritos ministradores, ou seja, que ministram, que trabalham, que servem
Todos eles espíritos que servem, ministradores, enviados para quê? Para ministrar, para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos, eles são dispensados, tá? Para quê? Para que isso? Para trabalhar, para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então não fala, carta aos Hebreus aqui não fala que os anjos, eles trabalham individualmente, que cada crente tem o seu anjo da guarda ali. Não, está dizendo que os anjos são dispensados para guardar o povo de Deus. Não necessariamente cada pessoa tendo ali o seu anjo. Tá bom? Então, nós não temos, quando a gente olha para esse texto, como para outros textos na Bíblia Sagrada, não temos suficiente justificação. Eu não tenho como justificar a ideia de que cada crente tem o seu anjo particular. Eu tenho um anjo particular, você tem anjo particular. Não, nós não temos essa ideia na Bíblia Sagrada. Vamos para outro texto aqui, irmãos. Talvez você esteja em casa, aí você esteja pensando e falando assim, mas pastor, e o que dizer de Atos capítulo 12, versículo 15? Atos capítulo 12, versículo 15 é um outro texto que precisa ser trabalhado. Nós vamos trabalhar ele agora. Por quê? Quando os discípulos dizem, aqui em Atos capítulo 12, versículo 15, que é o anjo de Pedro quem deve estar batendo a porta, isso não significa necessariamente que exista um anjo da guarda individual. Mais uma vez, eu preciso salientar para você, mais uma vez, eu preciso dar ênfase aqui para você, que essa passagem aqui, ela mostra que dentro daquele período, lá dentro daquele contexto, havia alguns, mesmo entre os discípulos, tá? Eu estou tratando aqui de discípulos, que era um grupo muito maior. Até hoje nós temos discípulos de Cristo, aqueles que seguem a Cristo. Então, até hoje mesmo, dentre os discípulos, especificamente naquele período, tá? Em que se deu aqui essa narrativa, que pessoas que acreditavam em anjos guardiães, e que esses anjos tinham a aparência daquela pessoa que era guardada. Então, se não vejamos, estou lá, Gilson está andando ali, e Gilson tem um anjo que ainda é parecido com ele, né? Coitado desse anjo, mas assim, enfim, o Gilson tem um anjo ali que é parecido com ele. Aí fulano, além de ter um anjo da guarda, esse anjo da guarda também é parecido com ele. Cicrano tem um anjo da guarda, e esse anjo da guarda também se parece com ele. Então existia também essa crença dentro desse contexto do século I. Algumas pessoas pensavam dessa forma. Vamos lá para Atos capítulo 12, versículo 15. Irmãos, vale mais uma vez lembrar que muitas pessoas dentro daquela cultura ali do século I eram muito supersticiosas naquela região. Os judeus, eles tinham todo tipo de superstições que você possa imaginar. E essa daqui também era mais uma. Então vamos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 15. Esse texto aqui, irmãos, ele trata da ocasião em que Pedro foi livre da prisão. Pedro é livre da prisão, ele vai até a casa de Maria. E quando ele bate a porta ali, a Bíblia Sagrada diz que foram lá até a porta para poder ver quem é que estava batendo a porta. Então, olha só o que diz. Vamos ler aqui, voltar um pouco. Versículo 12. Olha, e considerando ele nisso, foi à casa de Maria. Quem? Pedro foi à casa de Maria, que tinha um filho chamado João, por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro,
de alegria, não abriu a porta. Ela ficou tão alegre que ela não abriu a porta de imediato. Mas uma menina, ela correu para dentro e anunciou que Pedro estava à porta. Quando ela falou isso, disseram assim para ela, algumas pessoas que ali estavam: olha, ela está fora de si, porque Pedro mesmo. Mas ela afirmava: não, é Pedro mesmo. Aí eles diziam assim, alguns deles: é o seu anjo. Olha, é o seu anjo, não é Pedro, é o seu anjo. Como se quem estivesse dizendo assim: olha, não é Pedro, mas pode ser o seu anjo que se parece com ele, então você está confundindo. Ou então, algumas pessoas que estavam ali dentro daquele contexto também, poderiam obviamente imaginar que fosse o anjo da guarda individual que Pedro possuía. Irmãos, a gente precisa entender, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, que o próprio conhecimento dessas pessoas, que ali estavam, também ele era progressivo. Os judeus não largaram o judaísmo, e da noite para o dia, eles deixaram todas aquelas práticas judaicas e abraçaram ali o cristianismo. Eles foram deixando aquelas práticas judaicas e foram se adequando à nova realidade, claro, dentro daquela cultura, mas a nova realidade ali, agora, sob a ótica, sob a luz de Cristo Jesus. Outra coisa que a gente precisa entender é que o texto aqui em Atos dos Apóstolos, ele é descritivo. O que é isso, pastor? Texto descritivo. É um texto que estava e que está descrevendo alguma coisa, tá? Então, o historiador aqui, Lucas, ele está descrevendo algo, um fato que aconteceu. Aqui não é formulado doutrina. O texto não é normativo, o texto não é uma norma, o texto ele é descritivo, apenas está falando algo que aconteceu. Lucas aqui não está dizendo que isso aqui é verdade, que ele concordava com isso, não, ele simplesmente está narrando uma história, e dentro dessa história, ele está dizendo que aconteceu um fato, que ele também registra. Pastor, qual é a diferença então de um texto descritivo para um texto normativo, que é norma, que é regra e que eu preciso seguir? A diferença está aí. Esse texto que a gente leu, Atos capítulo 12, versículo 15, é um texto descritivo. Agora, olha o exemplo de um texto normativo, que é norma. Efésios capítulo 5, versículo 18. Quando Paulo ali, ele está elaborando doutrina, quando ele diz: não vos embriagueis com vinho, porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ali sim, é uma norma, texto normativo, ali é doutrina, e nós precisamos ter esse entendimento e seguir aquilo que foi formulado como sendo palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então, quando a gente olha aqui para esses textos, a gente entende, compreende que a Bíblia Sagrada, ela vai falar que nós temos anjos que são dados por Deus, dispensados por Deus para guardar o seu povo, e não anjos da guarda individualmente. Isso posto, vamos aqui prosseguir um pouco, agora falando sobre anjo do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela fala de anjo, mas ela também fala de anjo do Senhor. Geralmente vem assim, o anjo do Senhor. Na maioria das nossas Bíblias, esse termo, anjo do Senhor, ele vem em letras maiúsculas, algumas Bíblias até letras garrafais. Anjo do Senhor. Então, várias passagens bíblicas, especialmente aí o Antigo Testamento, fala do anjo do Senhor de um modo que sugere que ele é o próprio Deus. Como que é isso?
revestido aqui de forma humana, que aparece várias vezes no Antigo Testamento e para várias pessoas. O anjo do Senhor. Não é o anjo apareceu, não, é o anjo do Senhor. Abra, por favor, para você entender, lendo o texto, analisando o texto. Gênesis capítulo 16, livro dos Gênesis, capítulo 16. Isso é angelologia, irmãos. Estudo, tratado acerca dos anjos. É importante, porque os Gálatas, muitos deles, por não terem esse entendimento, adoravam anjos, tá? Como muitos fazem hoje, que acreditam que, além de terem anjos da guarda, esse anjo da guarda intercede a Deus por ele. Olha que absurdo isso. Quando a Bíblia Sagrada vai dizer que nós temos 2 intercessores, o Filho e o Espírito Santo. É o que a Bíblia Sagrada vai dizer. Então, algumas pessoas que acreditam nessas questões chegam a dizer: não, eu tenho um anjo da guarda e o meu anjo da guarda intercede por mim junto ao Pai. Para a gente ver que a falta de conhecimento bíblico leva o homem a cometer esse tipo de loucura. Então, Gênesis capítulo 16, versículos 10 ao 13. Abra, por favor, sua Bíblia e acompanhe comigo para a gente ler aqui. Olha o que diz. Aqui está falando da história de Agar, né? Que é dada por mulher a Abrão. Então, toda aquela história ali, depois que Agar, ela foi praticamente expulsa ali de onde estava Sarai, melhor dizendo, que até então era Sarai, e de onde estava Abrão, ela foi para o deserto. Chegando no deserto, já prestes a morrer, juntamente com seu filho Ismael, o que acontece ali? Acontece uma intervenção da parte de Deus. Analisa comigo o texto. Livro dos Gênesis, capítulo 16, versículos 10 ao 13. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: olha, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, né? Já tinha concebido, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Olha o 12. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê. Então, olha só, irmãos, o fato aqui de muitos teólogos entenderem que esse anjo do Senhor aqui, ele é uma manifestação do próprio Deus, é porque ele fala como Deus, ele tem a prerrogativa ali do próprio Deus. Não é nem pelo fato de no final aqui ela dizer: tu és Deus da vista, porque ela até poderia falar, estaria incluído aqui dentro do que eu falei anteriormente, dentro da descrição. Mas olha interessante aqui, irmãos, aqui é falado que o anjo do Senhor falou para ela assim: eu multiplicarei sobremaneira a tua semente. Anjo não tem condição de multiplicar, nem a si próprio, eles nem se multiplicam. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, me vem em mente o quê? Quem é aquele que multiplica a semente? Quem é aquele que promete que a semente, e lá atrás, que fala da semente de Abraão ou de Abrão, seria multiplicada? Nós entendemos, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, que é o próprio Deus, aquele quem multiplica a semente do ser humano. E aqui falando das suas gerações que viriam após ela. Então esse é um texto. Olha outro texto, livro dos Gênesis, abra comigo aí, senão tu não vai conseguir entender. Livro dos Gênesis, capítulo 22, versículo 12. Olha,
aquele episódio que todos nós conhecemos, que Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Aí a gente discorre aqui, capítulo 22, quando a gente chega no versículo 12, que Abraão estava pronto para imolar o seu filho. Olha o que disse aqui, ó, a palavra. Livro do Gênesis 22, 12. Então disse quem? Para você entender, eu vou voltar um versículo, versículo 11. Ó, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse. O anjo do Senhor aqui, irmãos, é o anjo do Senhor, tá? Na minha tradução aqui, na minha Bíblia está o anjo do Senhor. Lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse quem? O anjo do Senhor: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, por agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então aqui, o anjo do Senhor fala para ele: agora eu sei que você teme a Deus e não me negaste. Então, Abraão não fez trato com o anjo. Foi requerido de Abraão ali Isaque pelo próprio Deus. Então não foi anjo que falou assim: ô Abraão, quero que você sacrifique lá o teu filho Isaque. Não foi anjo, foi o próprio Deus. E aqui a gente vê que o anjo do Senhor ele vem e fala para Abraão o quê? Que não me negaste, falando para Abraão. O anjo do Senhor falou para Abraão assim: Abraão, agora eu sei que você teme a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então, mais um texto aqui que vai corroborar esse entendimento de um número muito vasto de estudiosos bíblicos que caminham no sentido de que o anjo do Senhor era o próprio Deus revestido de forma humana, que muitas vezes aparece no Antigo Testamento. Nós não temos outra explicação a não ser essa, irmãos. Gênesis 31. Gênesis capítulo 31, versículos 11 e 13. Jacó, aqui, ele é orientado por Deus a tornar a terra dos seus pais. Olha o que diz capítulo 31, versículos 11 e 13. Vamos começar aqui no 11. Diz assim: e disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó, e eu disse: eis-me aqui. Vou ler o 12 também. E disse ele quem? O anjo de Deus: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Aí olha só o que o anjo de Deus fala para Jacó, irmãos. É o anjo de Deus quem está dizendo aqui. Versículo 13. Olha só. Ele diz assim, ó: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. O anjo de Deus falou para ele isso. Falou: eu sou o Deus de Betel. Então esse anjo de Deus aqui, tá? Que não era um anjo, era o anjo de Deus, o anjo do Senhor. Ele se apresenta com prerrogativas do próprio Deus. Então ele aqui se apresenta como Deus, tá? O que leva os estudiosos a dizer que era uma manifestação aqui do próprio Deus. Não tem como, anjo nenhum fala que ele é Deus. Somente Deus, obviamente, que vai falar isso. Vamos agora para mais um texto. Êxodo, livro do Êxodo, saída, capítulo 3, versículos 2 e 6. Abra comigo aí, por favor. Quando Deus fala com Moisés do meio de uma sarça ardente. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 2, e vou ler o 6 também. Olha o que diz, acompanha comigo aí o texto, para você entender essa narrativa. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Quem apareceu? O anjo do Senhor.
em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Aí, olha só, o que esse anjo fala, de dentro da sarça, o anjo do Senhor, não era um anjo comum aqui, não era um anjo, não era o anjo, era o anjo do Senhor. Dentro dos vários contextos que nós lemos, a Bíblia o apresenta como o anjo do Senhor. Olha só o que ele diz, esse anjo do Senhor, olha o que ele fala. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Então, esses são claros exemplos de que o anjo do Senhor, ou o anjo de Deus, aparece como o próprio Deus. Alguns, preste atenção no que eu vou falar para você aqui agora, tá? A gente está estudando aqui teologia, isso é bom, tá? Alguns teólogos vão caminhar no entendimento, alguns deles, de que esse anjo do Senhor era o Cristo pré-encarnado. Mas o que eu posso afirmar para você quando eu olho para os textos bíblicos é que ele não era um anjo comum. Não existe precedente na Bíblia Sagrada para um anjo comum se apresentar como Deus. Mas esse anjo do Senhor aqui, todas as vezes que ele se apresenta como Deus, o anjo do Senhor. Você pode ver isso na Bíblia Sagrada. Amém? Chegamos aqui ao final de mais um estudo. Espero que tenha sido relevante para você. Espero que você tenha acompanhado atentamente os textos. Você que não conseguiu aí abrir a sua Bíblia, fez a sua anotação, depois você prossegue aí com seus estudos. Temos um material vasto aí que trata sobre esses assuntos também. Na semana que vem, querendo o nosso Deus, nós estaremos falando sobre a classificação dos anjos, anjos bons e anjos maus. Estaremos prosseguindo dentro desse contexto aí. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida rica e abundantemente. Que Deus possa continuar abençoando a sua casa, a sua família. Que Deus possa continuar te enchendo de fé, de esperança. E que você possa buscar sempre a face desse Deus, porque Deus é bom o tempo todo, Deus, Ele é bom. Amantíssimo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado, ó Deus, porque nós atentamos para uma tão grande salvação, que foi anunciada lá atrás, e que continua sendo anunciada ainda hoje pela Tua igreja. Senhor, muito obrigado, porque é muito gostoso nós estudarmos a Tua palavra, compreendermos a Tua palavra, e muito melhor é praticar a Tua palavra. Eu te peço que o Senhor venha continuar nos enchendo com Teu Espírito Santo, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, nos dar uma fé tamanha, que nós possamos desbravar terrenos, fazendo a Tua obra, ó Deus, e anunciando o Teu Evangelho. Ó Deus, continue abençoando a Tua igreja, Pai, na face da terra, os Teus filhos que têm feito missões nos mais longínquos rincões desse mundo e desse Brasil, e que também o Senhor possa continuar abençoando aqui a nossa igreja, visitando cada irmão, cada irmã, Senhor, desta igreja, Pai, que o Teu Espírito Santo possa animá-los, renová-los, aqueles que porventura ainda encontram-se, Pai, nas suas residências, cabisbaixos, tristes, desanimados, que o Teu Espírito Santo possa animá-los, ó Deus, que eles também possam fazer a Tua obra enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém poderá mais trabalhar. Deus, que o Senhor possa tomar as autoridades civis, militares desse país, que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, continuar com a Tua mão estendida sobre a nossa nação, repreendendo e jogando por terra tudo que não provém de Ti, que essa nação possa temer o Teu nome, que essa nação possa estar de joelhos dobrado, Pai, na Tua presença, e que o Teu nome possa continuar sendo glorificado nesta nação. Muito obrigado, Senhor. Toma esse bairro nas Suas mãos, essas famílias que ainda não conhecem o Teu nome, talvez conheçam de ouvir falar, mas ainda não tiveram um encontro real contigo, que
que o Senhor possa alcançá-los também através da palavra que tem sido pregada, e que o teu nome possa continuar sendo glorificado. Perdoe os nossos pecados, Pai, as nossas multidões de transgressões, e que a cada dia nós possamos, Senhor, dizer não para esse mundo e olhar para o céu em direção, Senhor, ó Deus, a tua presença a cada dia, olhar para dentro de nós mesmos, porque a tua palavra diz que o Senhor habita dentro de nós, e com certeza nós na tua presença continuaremos seguros. É o que nós pedimos, te agradecemos, no nome doce de Jesus, amém, graças a Deus.